Ainda conversando sobre poluição, é inevitável também conversar um pouquinho a respeito de lixo, né? Alguns caras estimam que cada pessoa do planeta, por dia, produz 3,6 quilos de lixo. Isso aí, moçada, se você colocar lá no ano, cara, você vai ter 1 tonelada de lixo por pessoa fabricado por ano no mundo. Considerando 7 bilhões de pessoas no planeta, caramba, é lixo pra caralho. E o que fazer com todo esse lixo produzido? Onde é que você vai colocar tanto lixo? Como é que você vai lidar com tanto lixo? Existem, moçada, algumas maneiras de você trabalhar com o lixo. É o caso, por exemplo, dos lixões, também chamados de vazadouros, onde você tem ambientes simplesmente para despejo do lixo, com 2 detalhes: sem que haja tratamento algum do lixo e sem que haja a preparação do meio para receber o lixo. Ou seja, simplesmente você escolhe um lugar e despeja o lixo lá. Ambientes para despejo do lixo, sem que você prepare o ambiente para receber o lixo e sem que exista tratamento do lixo. Obviamente, né? Isso aqui é a pior maneira possível de lidar com lixo. E, infelizmente, é a maneira mais comum. Por quê? Porque a grande vantagem que você vai ter em relação aos lixões é o baixo custo operacional. Normalmente, né, você vai pegar uma região na periferia da cidade, vai selecionar um ambiente e vai simplesmente jogar o lixo lá. O que, convenhamos, é muito barato. Entretanto, né, é o bom e velho, o barato que sai caro. Porque você vai ter vários problemas advindos dos lixões. Problemas como, por exemplo, gente, o mau cheiro. Problemas como, por exemplo, a proliferação de animais nocivos, como é o caso, por exemplo, de moscas, baratas, ratos, que inclusive podem transmitir doenças, né? A gente lembra lá que moscas e baratas podem ser vetores mecânicos, podem auxiliar na transmissão de qualquer doença de transmissão oral fecal, hepatite A, rotavírus, salmonela, cólera e aí vai. Te lembra lá que a urina do rato, ela transmite leptospirose, então tem toda essa problemática. Você tem em relação aos lixões a liberação de um material chamado de chorume ou lixívia. Gente, o chorume ou lixívia, basicamente, é um líquido preto e mal cheiroso que acaba infiltrando no solo, nos lençóis freáticos e pode acabar contaminando solo, pode acabar contaminando depósitos de água, ou seja, um problemão, né? Porque vai estar contaminando solo, lençóis freáticos com resíduos de lixo, que pode ter uma série de substâncias tóxicas problemáticas, que pode ter uma série de bactérias problemáticas lá. Ainda tem, gente, outro problema, que é a liberação de metano. O metano, né, pessoas, ele vai ser exatamente resultado da decomposição anaeróbica do lixo, da decomposição anaeróbica da matéria orgânica do lixo. E por que o metano me preocupa? Ora, por que o metano me preocupa? Primeiro, que uma vez que ele é liberado, ele pode acabar causando incêndios, eventualmente até mesmo explosões, pelo fato de ele ser muito inflamável. Então o metano, ele é mega inflamável
Nesse caso, moçada lá, ele pode causar incêndios, explosões. E ele também contribui para o aquecimento global. Afinal de contas, ele é um gás de efeito estufa muito forte, mais forte do que o próprio gás carbônico, como a gente conversou várias e várias vezes. Além de todos esses problemas que eu estou descrevendo em relação aos lixões, aos vazadouros, né? Esses lixões ao céu aberto, eles acabam por atrair pessoas de baixa renda, pessoas economicamente vulneráveis, que vão acabar procurando alguma coisa de útil no lixão, que elas possam, inclusive, às vezes, utilizar como alimento ou vender alguma coisa do gênero. O problema de atrair essas pessoas de baixa renda, elas acabam se expondo a todos os problemas que o lixão tem. Se expõe aos animais nocivos, se expõe automaticamente ao risco de doenças, ao contato com o chorume, com a lixívia, ao contato com o metano e o risco de um acidente desses. E aí vai. Minha preocupação principal, exatamente lá, as condições de saúde, né? Esses animais, consequentemente lá, as doenças transmitidas por eles. Ou seja, é muito barato o lixão, é muito barato. Lixões a céu aberto, eles são muito baratos, né? Posso até chamar assim, tá? Para ficar bem elegante. Lixões a céu aberto, né? Vazadouros, a grande vantagem deles é exatamente isso. O custo baixo, o baixo custo operacional. Entretanto, causa problema demais. De modo que, vamos investir um pouquinho nisso, né? A gente gasta um pouquinho de dinheiro, mas a gente consegue coisa bem mais bacana do que lixões a céu aberto, como é o caso dos aterros. Gente, os aterros, diferentemente lá dos lixões a céu aberto, onde você simplesmente joga o lixo, sem preparar um meio para receber o lixo, sem tratar o lixo, os aterros eles recebem uma preparação mínima para poder receber o lixo. Então, eles vão ser ambientes que vão receber preparação, são preparados, uma preparação mínima, pelo menos, para poder receber o lixo. Quando a gente fala nessa preparação mínima para receber o lixo, ora, a grande desvantagem, obviamente, de você trabalhar com os aterros é que o custo ele vai ser mais alto, né? O custo operacional vai ser maior, especialmente na construção do aterro. Ô, gente, mas compensa. Compensa pra caramba. Para começar, o aterro sanitário, ele vai lá receber uma manta impermeabilizante, uma cobertura impermeável, uma cobertura impermeabilizante, com o objetivo de impedir a infiltração da lixívia no solo, a infiltração do chorume no solo, ou seja, um dos problemas que nós temos em relação ao lixão a céu aberto, chorume, lixívia, o líquido preto e mal cheiroso infiltra no solo, contamina a água, já não vou ter isso aqui. Você vai ter lá uma cobertura impermeável do solo, né, para poder impedir a infiltração. Deixar aqui bem claro, né? Uma cobertura impermeável no solo, o solo é coberto, para poder impedir a infiltração de chorume. Segunda vantagem, moçada, você tem lá que um aterro, ele recebe periodicamente camadas de terra. A vantagem dessas camadas de terra é dupla. Número 1, evita o mau cheiro e evita a proliferação de animais.
Então você vai cobrindo o lixo com terra de vez em quando para poder evitar o mau cheiro, para poder, gente, evitar a proliferação de moscas, baratas, ratos e outros bichinhos escrotos, né? Daqueles animais nocivos. Outra coisa que nós vamos ter no aterro é exatamente tubulações para recolher o metano. Ora, uma série de vantagens em relação a essas tubulações para recolher o metano. Já que você recolhe o metano não é liberado. Então, a gente, por exemplo, já não tem um problema do aquecimento global. Esse metano, o que é que a gente faz com ele? Ora, esse metano, ele pode ser utilizado de duas maneiras. Às vezes, moçada, ele simplesmente é queimado para liberar CO2. Ô Landinho, mas CO2, ele não é um gás de efeito estufa? Pois é, né, gente? Isso aqui é a famosa política de redução de danos. Entre você liberar metano, que é muito mais agressivo, que ele pode causar um incêndio, uma explosão, e ele é muito mais forte como gás de efeito estufa, ele contribui muito mais para o aquecimento global, eu já queimo ele em CO2. Como eu queimo ele de maneira controlada, número 1, diminui aqui o risco de incêndios, diminui aqui o risco de explosões. E como o gás carbônico ele é mais fraco do que o metano como gás de efeito estufa, né, automaticamente diminui a tendência ao aquecimento global, né? O CO2 ele retém menos calor na atmosfera do que o metano pode fazer. Ou seja, redução de danos. O CO2 ainda é um problema? Ainda é um problema. Entretanto, dos males o menor. Muito mais bacana do que você queimar o CO2, o metano em CO2, é você exatamente utilizar o metano como combustível. Ele pode ser utilizado como combustível com o nome, gente, de biogás. Na verdade, é o mesmo gás natural, a gente só vai utilizar um nome diferente de acordo com como ele é obtido, né? Se ele é obtido lá, diretamente na natureza, ele é chamado de gás natural, né? Extraído lá, por exemplo, em jazidas de gás, em jazidas de petróleo, né? O gás natural. Se ele, entretanto, é obtido a partir, por exemplo, de lixo, a gente chama de biogás. É o mesmo metano. É o mesmo metano. Gás natural, biogás. A diferença é a fonte dele. Gás natural da natureza, biogás a partir do lixo. Existem, inclusive, aparelhos chamados de biodigestores, onde os biodigestores, eles são próprios para exatamente produzir metano a partir de lixo orgânico. A partir de lixo orgânico, nesse caso, moçada, lembrem que é através de decomposição anaeróbica. Então, o biodigestor, ele vai ser esse aparelho onde não tem oxigênio lá dentro, é anaeróbico. A decomposição anaeróbica produz metano a partir de fezes, por exemplo, lá, né? Exatamente esse metano utilizado como combustível, utilizado lá como biogás, né? Inclusive algumas fazendas, a galera, por exemplo, pega as fezes de porco, pega as fezes de boi, pega as fezes de gente e, cara, em vez de jogar num canto qualquer que poderia causar um impacto ambiental violento, tu vai lá, moçada, e fabrica biogás. Pega lá o cocô das vaquinhas, dos porquinhos, das pessoas, joga no biodigestor e fabrica biogás como combustível, inclusive para poder produzir eletricidade para a fazenda, né? Claro que quando eu queimar o biogás, libera CO2, mas CO2 é menos agressivo que o próprio metano, então acaba sendo interessante. Só lembra, cuidado de uma besteira, hein? Para poder produzir o metano, é decomposição anaeróbica, né? Então o biodigestor, ele exatamente vai ter que estar sem
oxigênio lá dentro para que haja essa decomposição anaeróbica. Existem, moçada, lá os aterros controlados e os aterros sanitários. Bom, qual é a diferença? É quando a gente usa o nome aterro controlado, ele é exatamente uma adaptação do lixão. Ou seja, eu vou pegar um lixão e vou tentar dar uma melhorada nele. Vou pegar lá o lixão e vou tentar colocar uma cobertura impermeável no solo, vou tentar colocar a terra, exatamente o chamado aterro controlado, né? A tubulação para recolher metano, o aterro controlado. Agora, o aterro sanitário, ele foi exatamente construído já com o objetivo de receber o lixo. Porque lembrem que o lixão, ele não tem nenhuma preparação prévia para receber o lixo, né? Então era uma vez uma cidade que tinha um lixão a céu aberto e resolveu dar uma melhorada no lixão. Aí pega o lixão a céu aberto e transforma ele em aterro controlado. Dá uma adaptada nele, faz o que dá para fazer para minimizar o impacto ambiental e menos mal, né? Entre o lixão a céu aberto e o aterro controlado, menos mal o aterro controlado. Mas o ideal é o aterro sanitário, onde você constrói ele especificamente com o objetivo de receber o lixo. Aí o aterro sanitário, ele tem uma série de normas. Tem norma, por exemplo, determinando a espessura da cobertura impermeável, determinando, por exemplo, lá do que é que a cobertura impermeável do solo tem que ser feito para poder exatamente minimizar a infiltração de chorume, de lixívia. Coloca lá, moçada, de tanto quanto em quanto tempo, como é que você tem que fazer para cobrir as camadas de terra. Tem lá a tubulação para recolher metano, tem lá a tubulação para promover o que se chama de recirculação da lixívia, tirar a lixívia de baixo para cima, porque, claro, com o tempo, essa manta impermeável, ela tende a rachar, e aí pode acabar havendo infiltração da lixívia. Então, tirar a lixívia de baixo para cima, né, acaba ajudando a remover a lixívia, ajudando a evitar a infiltração da lixívia no solo. Então, chamado aterro sanitário, né, o aterro controlado, é o lixão que eu dei uma maquiada nele, né? Eu dei uma adaptada nele para ele funcionar como um aterro, mas não é tão bacana como o aterro sanitário, que ele foi construído propriamente para isso. Eu lembro que depois que um aterro sanitário deixa de ser utilizado, um aterro controlado, um lixão, gente, você não pode construir sobre ele durante no mínimo 30 anos. Por quê? Porque devido ao acúmulo de metano no solo, o solo do lixão, do aterro controlado, do aterro sanitário, ele fica meio esponjoso, ele fica meio poroso. Então, mesmo que você deixou de utilizar, que tenha deixado de utilizar o lixão como lixão, né, 30 anos depois, você pode começar a construir em cima. Mas antes disso, ainda vai ter metano lá embaixo, risco de explosões, risco do solo ceder, o solo está poroso, esponjoso pelos bolsões de gás. Né? Lá em São Paulo, por exemplo, tem alguns terrenos que eles são meio de risco. Né? Estava lendo no jornal certa vez essa história, né? Que construíram em cima e a galera super preocupada, né? Porque não respeitaram lá o tempo adequado para construir e a qualquer momento, infelizmente, pode ter um acidente. Né? A terra ceder, né? Devido lá aos bolsões de gás metano, uma explosão e a moçada lá sempre com o pezinho atrás. Então, o ideal é se tomar cuidado. Por lei, tem que esperar um bom tempo para que você possa construir sobre o aterro desativado para poder exatamente evitar problemas com o metano acumulado no solo, o solo esponjoso, os riscos de explosão. Além, moçada, de trabalhar com lixões, além de trabalhar, por exemplo, com aterros, e o próprio aterro pode ajudar a fazer isso, incineração é uma coisa bem interessante, né? Principalmente para lixo contaminado. Principalmente para lixo hospitalar. Ou seja, nesse caso, moçada, uma vez que você trabalha lá com lixo contaminado, lixo hospitalar, incinerar, queimar, né? A grande vantagem é que você diminui o volume do lixo. Além de diminuir o volume do lixo, outra vantagem importante é que você
né, elimina contaminantes biológicos. No lixo hospitalar, poxa, tá cheio de bactéria, vírus e etc. Você elimina contaminantes biológicos. O problema é o de sempre, né? Quando você vai lá e queima material orgânico, você libera gás carbônico. Gás carbônico como? Gás de estufa, né? Contribuindo lá para o aquecimento global. Entretanto, é o jeito. Menos mal. Temos que trabalhar com isso. Você tem a compostagem. Eita, compostagem, ela é muito bacana. Compostagem, moçada, é exatamente quando você vai produzir adubo a partir de lixo orgânico. Produção de adubo a partir de lixo orgânico, ou seja, de material orgânico, para que você, moçada, possa fazer compostagem, transformar lixo orgânico em adubo. Você vai precisar, número 1, né, de coleta seletiva de lixo, para poder separar só o material orgânico, que é o que me interessa. Uma vez que você pegue lá esse lixo orgânico, esse material orgânico, você vai colocar em ambientes com água e com oxigênio, ou seja, um meio úmido e arejado, para exatamente poder haver a ação das bactérias decompositoras. Uma vez que bactérias decompositoras aeróbicas vão trabalhar aqui em cima, esse lixo orgânico, então, ele libera nutrientes inorgânicos. Nutrientes inorgânicos, nutrientes minerais, à base de NPK, ou seja, acabei de produzir adubo aqui na conversa. Então, compostagem, a produção de adubo aqui na parada. Sabe uma coisa que eu acho bem interessante? Qual é a diferença da produção de biogás para a produção de adubo? Ora, num biodigestor, para produzir metano, para produzir biogás aqui na parada, o processo ele é anaeróbico. Então, o biodigestor ele tem que trabalhar anaerobicamente para que você recolha o metano. Entretanto, quando eu trabalho com compostagem, o lixo orgânico tem que ser mantido em ambiente úmido e arejado, porque o processo é aeróbico. Vai ser a decomposição aeróbica que vai transformar o lixo orgânico, liberando nutrientes inorgânicos, minerais, NPK, que pode ser utilizado como adubo.